você abra a porta do seu coração, porque Ele sempre está às portas batendo, né? Ele não invade o teu livre-arbítrio, porque Ele não tem necessidade disso. Ele é humilde, Ele é manso, então Ele tem a paciência de esperar no tempo que Ele sabe que a nossa maior dificuldade é vencermos nós mesmos, né? Vencer a nossa carne, vencer nossos desejos carnais, enfim, né? Então Deus tem esse propósito no coração dele, fazer com que nós, em espírito, busquemos, para que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento, e possamos naquele dia entrar pelas portas e sermos recebidos como filhos de Deus. Amém? Eu vou pedir que a igreja vá comigo no Evangelho segundo Mateus, ou simplesmente Mateus, lá no capítulo de número 26. Louvado seja Deus. Diga, enquanto você procura o Evangelho de Mateus, que não tem dificuldade em encontrá-lo, né? É o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai olhando para o teu irmão do lado, diga para ele, com certeza Deus tem um grande prato especial para nos alimentar essa noite. Quantos clientes digam amém? Aleluia. Então se assente à mesa do Senhor, espiritualmente falando, né? E se prepare para ser alimentado com um alimento sólido, né? Hoje é um culto de libertação, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, que Ele possa estar falando, tendo a liberdade de falar ao seu coração, em nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus, ou simplesmente Mateus, capítulo 26, e nós vamos no versículo 36 e 37. Quantos encontrar, digam amém? Vamos juntos então, ler. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Oremos ao nosso Deus. Só esses dois versículos, vamos entrar em oração juntos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença juntos em oração, para pedir que o Senhor nos dê discernimento da mensagem que o Senhor preparou como alimento das nossas almas essa noite, e que ninguém, absolutamente ninguém, Senhor, nesse lugar, induzido pela seta do inimigo, se distraia a tal ponto de perder esse alimento, Senhor, que nos fortalece na fé. Então, Pai, que venha o Senhor com a Tua unção para desfazer todo o jugo do inimigo e expulsar desse lugar toda a obra do inimigo, toda a seta maligna, e que ninguém seja instrumento do inimigo, desviando a atenção de um irmão, Senhor, e sim instrumento do Senhor intercedendo por aqueles que precisam. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida, para pregar o Teu Evangelho, como peço a Tua graça sobre os ouvintes, para que tanto eu, pregador, quanto eles, ouvintes, possamos todos sair daqui, Senhor, transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Digam todos amém? E assim seja, para a glória de Deus. Eu vou passar por um detalhe importante aí. Notem bem que o Senhor Jesus realmente viveu como homem na terra. Amém ou não? Ele se fez servo realmente, né? Ele se fez carne, habitou entre nós. O verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então ele tinha sentimentos como os nossos. Jesus, ele teve fome. Amém ou não? Amém? Quando é que nós lembramos que ele teve fome? É só ir lá, não vou naquela passagem que não vamos ter que ficar indo buscando, mas eu quero crer que todos que estão aqui, os que estão ouvindo também na internet, desconhecem a passagem da figueira, quando diz que Jesus teve fome. Então esse é um sentimento humano, amém ou amém? Jesus teve fome, então esse é um sentimento que ele teve, semelhante ao nosso, quando temos fome. Aquela dor no estômago, aquela vontade de comer algo, ele também teve, tanto é que depois que ele chegou lá, não viu que tinha fruto na figueira, ele irou-se. Olha o outro sentimento, irou-se e amaldiçoou a figueira. Aliás, ele também irou-se em outra situação, quando ele chega no templo e vê o templo que é sendo usado como comércio, misericórdia. Ali ele irou-se como nós também iramos muitas vezes em situações adversas a nossos princípios, e ele virou as mesas, ali ele irou, gritou, ele fez como nós faríamos também, ou seja, como um ser humano. E há um momento também que ele teve cansaço, como nós também, muitos aqui podem estar cansados pelo dia trabalhado, enfim, né? Mas mesmo assim esforçou-se. Eu vejo pessoas aqui até com o uniforme do trabalho, que vem direto do trabalho para cá. Isso é um esforço, uma dedicação à obra do Senhor. Que Deus seja louvado na sua vida e te recompense por isso, você que faz isso. Mas tem pessoas no nosso meio que fazem isso. Eu mesmo fiz isso muitas vezes quando ainda era viajante. Eu tinha ainda muitas vezes, não conseguia chegar a tempo, eu vinha direto da estrada para a igreja. Além de eu ter um compromisso como obreiro, eu também tinha o meu compromisso de pessoal, de desejar ouvir muito, de me assentar à mesa e ouvir a palavra de Deus. Então ele teve cansaço também.
E esse cansaço é visto naquela passagem em que ele está no barco, atravessando lá o grande lago ou o mar, né? E de repente acontece aquele vento e o mar fica bravo, irado, né? O mar fica furioso e o barco a tal ponto, dizem as escrituras, que ele está para naufragar. E aí acontece que os discípulos vão acordá-lo e tem dificuldade de acordar o Senhor, porque ele está realmente cansado. Então não há nenhuma dúvida da humanidade do nosso Deus, amém ou amém? Quando ele se fez carne e habitou em nosso meio, alguma dúvida disso? Não, né? A própria escritura testifica disso. Então, amados, não poderia faltar um outro sentimento que às vezes vem em nós também, o qual Deus quer que eu pregue hoje sobre isso. Às vezes nos sentimos angustiados, amém ou amém? Às vezes você vê um irmão cabisbaixo, um irmão com a expressão triste. Eu mesmo venho de um período muito difícil da minha vida pessoal. A gente tem os nossos momentos de angústia, amém ou amém? E você pode observar no versículo 37 lá, voltando lá, somos seres humanos, né? Então temos essas situações que acontecem com a gente. No versículo 37, no finalzinho, vai dizer que ele começou a entristecer-se e chegou ao ponto de angustiar-se muito, amém ou amém? Então, olha, não faltam sentimentos humanos aí para o nosso Deus enquanto se fez carne. Agora vamos tentar entender o que é angústia, né? Porque às vezes você fica angustiado e não percebe que isso é um perigo. A angústia antecede a outros sentimentos. E é isso que Deus quer que nós acordemos hoje para essa situação e sejamos libertos desses sentimentos e encontremos as formas de escapar desse sentimento. Vamos entender um pouquinho mais. Eu busquei, segundo Deus mandou, buscar na enciclopédia aberta o que é angústia. Eu vou ler exatamente transcrito, apenas colei lá e coloquei aqui. A angústia é uma forte sensação psicológica, caracterizada por abafamento, ou seja, sufoco, né? Insegurança, ressentimentos e dor. Na moderna psiquiatria é considerada uma doença que pode produzir problemas psicomáticos. A angústia é também uma emoção que precede algo, tem pressentimento de algo, né? Está imaginando, já está sentindo que vai acontecer algo, um acontecimento, uma ocasião, uma circunstância adversa. E também pode chegar-se à angústia através de lembranças traumáticas que dilaceram ou fragmentam o sentimento do coração. Também costuma-se haver angústia em estado onde a percepção de um perigo é redobrada em casos de ansiedade. A angústia exerce função crucial na simbolização de perigos reais, situações, circunstâncias com consequências temidas. Então, eu li literalmente o que está na enciclopédia aberta, na internet, o que se refere à característica da angústia. Amém? Todos entenderam? Eu procurei ler bem pausadamente para vocês verem que é uma coisa muito séria, né? Que a própria ciência humana declara como uma doença isso. A psicologia declara como uma doença perigosa, tá? Jesus, agora, veja bem, fechamos ainda dizendo que traz sentimentos, né? Que tem percepções de perigos reais. Eu fechei dizendo isso. E que que percebe situações ou circunstâncias que vão ter consequências temidas. Eu li sobre isso aqui agora, acabei de ler. Agora, o que será que Jesus temia para ficar angustiado? Será que ele temia a morte? É claro que não. Amém, igreja? Porque foi ele mesmo que instruiu os seus discípulos. Eu vou pedir que você vá no mesmo evangelho que você está, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Foi ele mesmo que havia instruído os seus discípulos a não temerem a morte, ou a morte física no mínimo. Vamos lá em Mateus 10, 28. Está compreendendo, igreja? Você é discípulo, então você está lembrando o que Jesus falou, né? E lembre-se que o próprio Senhor Jesus, olha, o outro Consolador vai estar convosco o tempo todo, vos instruindo sobre o que eu falei, amém? E testificando em vós. Então é importante que você dê lado ao Espírito Santo, ouça a voz dele, não a voz do pastor. O pastor é apenas um homem como você, que se não for Deus na vida dele, misericórdia. Então, vamos ter misericórdia um do outro, né? Vamos ter compaixões um do outro, e vamos ficar ligados em Deus. Mateus 10, 28 vai nos responder essa pergunta: será que Jesus temia a morte? É óbvio que não, né? Porque foi ele mesmo que instruiu os seus discípulos a não temerem a morte física. Veja no versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Amém? Então está aí, ó. Então é muito claro isso, né? Então Jesus
tinha a alma angustiada por outros motivos, não era medo da morte, porque a morte é um espírito e ele é Senhor dos senhores, amém? Então vamos ver o que Jesus temia, o que deixava ele angustiado, que a angústia é um sentimento de temor que precede um acontecimento. Então não é a morte que ele temia, mas veja o que ele temia aqui. Deus me trouxe à luz os dois sentimentos que estavam no Senhor. O primeiro sentimento que estava nele era o temor por ele saber que a morte, que o pecado separa o homem de Deus. Vou lá com você, vamos juntos em Isaías 59, que isso está registrado nas Escrituras. Isaías 59, versículo 2. Aleluia, Jesus. Vamos ao versículo 1 para você entender todo o contexto. O versículo 1 vai dizer que eis que a mão do Senhor não está encolhida. Todos encontraram Isaías 59? Vamos no versículo 1 e 2 então. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado, ou seja, surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só. Então o que Jesus temia em primeiro plano era exatamente a separação que haveria de ocorrer entre ele e o Deus Pai. E a prova bíblica de que isso ocorreu no momento que ele está naquela cruz, atraindo para ele, porque também está escrito em Isaías, no capítulo 53, aleluia, Jesus, aleluia, no versículo 3, quando diz que ele era desprezado, que é o momento da cruz, previsto aqui, profetizado por Isaías há quase 800 anos antes. Diz que ele então era desprezado, o mais indigno entre os homens, era homem de muitas dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele nós não fizemos caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas na verdade ele estava sendo ferido por nossas transgressões, pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. Aliás, a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é pelas pisaduras deles é que fomos sarados. Amém, igreja? Então está profetizado e aconteceu, como você acabou de ver lá em Mateus 10, quando diz claramente que ele tem sim, Mateus, quando eu falei há pouco do momento da cruz, eu não cheguei a ler, mas falei em espírito aqui, do momento da cruz que ele está sozinho ali. Naquele momento há uma separação, porque ele está atraindo para ele o pecado da humanidade revelado aqui, profetizado em Isaías, no 53, E naquele momento então ele grita: Pai, por que me abandonaste? Então aquilo tinha que acontecer porque, para cumprir as Escrituras, primeiro, o pecado faz separação realmente entre nós e Deus. Deus não pode suportar, ele não suporta o pecado. E se ele olhasse para o filho dele, ele teria que matar o filho naquela hora. Entende, amado? Então, naquele momento, o pai se afasta para que ele cumprisse o propósito do pai, atrair para ele todo o pecado da humanidade. Então, ele vai cumprir na integralidade, de forma integral, toda a vontade do pai, que é atrair para Deus todo o pecado da humanidade. Então, naquele momento, ele sobe naquela cruz com esse propósito. Ele chama o meu, chama o teu pecado para ele. Diga amém? Que bênção, amados. E muitos ainda não têm prazer em ouvir a voz de Deus, e ouvir as Escrituras, e de conhecê-lo, sendo que ele pagou um preço que você jamais poderia pagar. Amém? Você não é culpado? Você não é culpado. Mas você é raiz, você não é a raiz do problema, mas você é oriundo do problema também. Porque quem originou o pecado foi justamente o inimigo através do primeiro casal humano, e através do primeiro casal humano veio a raça humana, toda ela contaminada pelo pecado. Então nós nascemos já mortos, contaminados por aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando diz que nós nascemos mortos, nós não temos nenhuma possibilidade de ver a Deus, e sim de estarmos condenados na eternidade quando chegar a morte do corpo. Misericórdia. Então, se Jesus não faz isso, se Deus não provém esse plano, e o Filho cumpre esse plano na totalidade, integralmente, de forma alguma nós poderíamos estar louvando o Senhor hoje. Então, em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Naquela cruz ele grita: Pai, por que me abandonaste?
porque ele sabia, é isso que Jesus temia. Um dos sentimentos que deixava ele angustiado era saber que haveria uma separação, mesmo que momentânea, mas aquilo ele sabia que ia doer muito nele, porque ele nunca havia se separado do Pai. E olha que coisa, e que sacrifício que ele fez, hein, amados? Que sacrifício. Então, o segundo motivo, que eu disse que eram dois, Deus trouxe os dois motivos que deixavam Jesus angustiado naquele momento. A alma, uma tristeza profunda, de morte, inclusive uma tristeza de morte. Você vai ver isso comigo daqui a pouquinho, voltando no Evangelho de Mateus 26. Mas eu quero ir no segundo motivo que o Espírito Santo me trouxe à mente, que era justamente por ele saber, por ser Deus, mesmo em forma de homem, ele tinha a onisciência quando ele exercia o seu momento de Deus homem. Ele tinha essa onisciência também, essa sabedoria de saber, de prever o que ia acontecer com ele. Então ele sabia, porque tinha um projeto de Deus e tudo já estava escrito o que ia acontecer. Então ele sabia que o próprio povo de Israel ia rejeitá-lo, como está escrito em João capítulo 1, ele foi rejeitado. E você viu Isaías declarando, ele foi rejeitado por nós, e nós o reputamos, nós o rejeitamos. Os judeus o rejeitou, o próprio povo pelo qual Deus enviou o seu Filho o rejeitou. Mas as Escrituras nos trazem uma palavra maravilhosa, por isso que é boa notícia, boas novas, que todo aquele que aceita Jesus é transformado então num novo Israel, é dado a eles o direito também de serem chamados filhos de Deus. É o Evangelho de João capítulo 1 que é dito isso. Então, outro motivo pelo qual ele estava angustiado, além de saber que haveria uma separação, é saber que naquele momento que ele estava ali, para subir aquela cruz, ele teria que ouvir o povo renunciá-lo. Aí você vai se lembrar, Barrabás ou esse homem? Jesus ou Barrabás? Eles gritavam, Barrabás, Barrabás, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Então ele sabia de tudo isso, e aquilo deixava ele angustiado, por saber que eles mesmos, com os próprios lábios deles, olha como que o inimigo faz as pessoas agir, os próprios lábios deles diriam, que caia o sangue deles sobre nós, sobre toda a nossa descendência. E, além de se amaldiçoarem, amaldiçoaram toda a descendência deles. É por isso que Jesus naquela cruz, então, ele intercede nos momentos finais, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém, igreja? Então está aí, ó. Esse Deus que você serve é um Deus, não é o Deus da religião, não é o Deus da emoção de assistir um filme e aí chorar por alguns momentos, ali depois ir para sua casa e levar a sua vida normalmente como você leva. Você tem que repensar a forma de vida que você leva, se é isso que você quer para a sua eternidade, se é a vida com Deus ou se é a vida no sofrimento eterno, porque isso vai acontecer a qualquer momento. Nesse momento está sendo alguém sepultado, a todo momento nós estamos pregando, está sendo alguém sepultado, ou está sendo velado, ou está sendo a sua vida sendo ceifada nesse exato momento, por algum motivo, um acidente, um infarto, e tantas coisas para acontecer, um assassinato, tantas coisas que acontecem, você vê notícias todo dia, a todo momento de mortes, né? Então, ninguém tem o poder de saber qual será o próximo, porque é muito importante você saber que tem como você ter uma eternidade com Deus, aceitando nesta vida Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitar que você nasceu de um casal, de uma origem pecadora, e que a sua carne não gosta de Deus, como está em Gálatas, no capítulo de número 5, exatamente está escrito isso lá, que a nossa carne luta, guerreia. Você vai comigo lá em Gálatas, você vai ter essa convicção. Você que não tem conhecimento das Escrituras, que às vezes acha que é um exagero de um pregador ficar falando isso o tempo todo, você medite lá, por favor. Eu sei que a maioria aqui já conhece, mas vamos deixar aqueles que nunca ouviram essa palavra, ou que ouça e possam também, assim como você um dia aprendeu a admirar e amar esse Deus, essas pessoas que estão aqui nos ouvindo na internet, quem sabe alguém que está nos visitando, possa também ser transformado pelo poder do Espírito Santo, como você e eu estamos ainda sendo transformados. Amém? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, o Senhor, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz assim no versículo 16, eu digo, porém, andai em espírito, ou seja, andai com o Senhor, com o Espírito Santo, e não procure fazer a vontade da carne. A concupiscência significa vontade desenfreada da carne, porque a vossa carne cobiça, ou seja, milita, guerreia contra o Espírito de Deus,
Pode ver que Espírito está só Espírito na sua Bíblia, mas está com letra maiúscula. Por isso que eu forcei aqui falar Espírito de Deus, para que você compreenda e aprenda a ler as Escrituras. Toda vez que você vê Espírito, ou qualquer letra com letra maiúscula, Senhor com S maiúsculo, anjo com letra maiúscula, você está falando de Deus diretamente. Então aqui o Espírito não é um Espírito qualquer, é um Espírito de Deus. Então a nossa carne luta justamente contra Deus, olha aí, ó. E o Espírito, que é o Espírito de Deus, contra a nossa carne. Eles são opostos entre si, para que não façamos o que nós queremos. Amém? Então está aí, ó. Então a nossa carne não tem desejo nenhum de estar buscando a Deus. É uma questão de esforço, de luta mesmo. Toda vez que você dá lado para a carne, você não vai vir para a igreja. Mas se você der lado para o Espírito Santo e ouvir a voz dele, você vai correr para a igreja, porque você sabe que aqui na terra, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Podemos até viver essa vida sem Deus. O problema é sair dela sem Deus. Então temos que vigiar nisso aí. Amém, igreja? Então, amados, a angústia, voltando à questão da angústia, ela é uma seta maligna mesmo, que nos abate. Ela bate facilmente, nos abate muito facilmente. E se não estivermos ligados em Deus, através de Jesus, que é a palavra, ela vem seguida de depressões, de sentimentos que levam a consequências, às vezes, sem retorno, que é a morte, tanto física quanto a morte espiritual. Porque através da angústia, vem também a amargura, vem a ansiedade. A ansiedade pode até preceder a angústia. Muitas vezes a ansiedade, ela precede a angústia. Então, evite ansiedades. Entrega sempre teu caminho ao Senhor e confia nele. Não fique ansioso por nada. Amém, igreja? Porque se você ficar ansioso, você pode ficar angustiado. E a angústia pode trazer sentimentos que podem te levar até a morte física. E antes de levar para a morte física, você vai ser o tal individual para contaminar a muitos de uma forma negativa. Porque assim como Deus também individualmente salva, mas usa o individual para salvar o coletivo, amém? Assim também o diabo usa o individual para contaminar o coletivo. Você crê nisso? Ele imita Deus da forma oposta. Então, se você não perceber que a ansiedade está te causando angústia, se você não se precaver, não buscar as soluções para isso, vai vir a amargura, e a amargura vai contaminar muitos que estão ao seu redor. E aí você pode, além de contaminar todos os que estão ao seu redor, você vai deixar brotar sentimentos no teu coração que pode levá-lo à morte física e, pior de todas, a morte espiritual, que é nenhuma chance mais de ver a Deus. O que antecede a um suicídio? Uma angústia, depressão. Amém? Então é isso que nós temos que vigiar, amados. E o diabo não está brincando. Eu insisto você compreender isso, que muitos de nós brincamos de crença, brincamos de ser cristãos. Vai quando quer para a igreja, devolve quando quer aquilo que tem que ser devolvido, faz o que bem entender, depois eu peço perdão, Deus me perdoa, leva as coisas de qualquer maneira na vida, como se a vida fosse assim, como se tivesse essa pessoa domínio sobre o que vai fazer depois. Esquece que pode ser pego de surpresa em qualquer momento. Amém ou não amém? Então tem que vigiar, né, amados? Esse que é o ponto, a vigilância. Então nós temos que entender que às vezes nós temos que acordar rapidamente, despertar antes que seja tarde, porque o inimigo não está brincando. A Bíblia diz que ele está o tempo todo em derredor, procurando apenas uma forma, uma brechinha apenas para te engolir. Ele ruge como um leão, disposto a tragar. Então fique atento, porque há soluções para isso. Amém, igreja? Mas não se deixem abater, viu, amados? Não se deixem abater por nada neste mundo, porque a Bíblia diz que nós devemos estar firmes no Senhor, porque no mundo nós teríamos aflições mesmo. Mas veja o que o Senhor revela lá no Salmo de número 34, versículo 19. Também é um salmo muito conhecido aqui da igreja, mas eu vou ler para aqueles que não tiveram a oportunidade de saber que isso é normal. A angústia, ela faz parte do nosso processo. Ela vem com as aflições desse mundo, né? Então veja o que o Senhor fala aqui, ó. Não se preocupe, que o resultado da sua aflição já tem solução aqui, ó. Aleluia, Jesus. Ó, versículo de número 18 vai dizer assim: perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de quantas? De todas. Amém, igreja? O crente jamais, o cristão jamais poderia viver angustiado, mas ele vive, né?
porque está numa carne contaminada, e a carne é sujeita à corrupção desse mundo aqui, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33, também o próprio Senhor Jesus revelou, olha, que no mundo nós teríamos aflições, olha aqui, ó, João 16. Então, essa luta está passando você aí, amado, não se preocupe, ela vai passar, como já passaram outras, mas agora você está tendo conhecimento de que há uma força maior do que as suas lutas. Olha aí, que habita em você. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo é ficar firme, né, igreja? Eu venci o mundo. Diga glórias a Deus. Então olha para o teu mundo lá, diga: aquele que habita em nós já venceu o mundo. Amém, igreja? E nós também, diga para ele, nós também somos com ele mais que vencedores. Diga amém? Você crê nisso? Aleluia, Jesus. Amados, se for o caso de vocês ficarem abatidos, também não fiquem, poxa vida, oprimidos por causa disso. Poxa vida, não era para ficar abatido. Um cristão não pode viver assim. Como você viu que o próprio Senhor Jesus ficou angustiado, ficou com a alma dele abatida, angustiada. Então, nós somos carne ainda, nosso corpo vai ficar aqui, ele ainda é sujeito à corrupção desse mundo mesmo. Ele vai ser trocado por um corpo de glória, que nunca foi contaminado. Diga glórias a Deus por isso, amém? Mas não fique abatido, meu irmão, minha irmã, que por um motivo ou outro, alguma circunstância te abateu, você está aí iniciando um processo de angústia. Não fique triste, porque você é um ser humano. Mas olha o que diz as Escrituras para o ser humano. O ser humano respira? Amém ou não amém? E o que diz o Salmo 150, igreja? Aleluia. Não precisa nem ler, né? Ai, que bênção. Uma igreja que conhece as Escrituras é tão bom, né? Porque as Escrituras dizem para quem respira: todo ser que respira, e louvar é cantar a Deus? Claro que não, é elogiá-lo, né? Então todo ser que respira elogia a Deus, porque Ele está em você, e você sabe qual que é o resultado da tua vida, da tua luta, é a vitória. Amém ou não amém? Porque Ele já venceu o mundo, Ele venceu a morte. Ele está garantindo você que permanece firme, que você também vai vencer. E assim como eu me assentei junto ao meu Pai, fique firme, porque eu também vou te colocar sentado no meu trono. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, todo ser que respira, louve a Deus. Então, há esperança, há esperança, porque nada é o fim, por mais que pareça muitas vezes ser o fim. Na verdade, o Espírito Santo falou no meu coração: filho, tudo que parece ser o fim, na verdade é o começo de um grande projeto meu. Diga glórias a Deus. Então o ser humano vai entender mesmo, a mente humana não consegue discernir as coisas de Deus, amados. É muita coisa para a nossa mente. Então nós temos que entender tudo. Já que você entregou a sua vida para Deus, seja o que for, não fique olhando para a vida de outro ser humano, porque se você parar para pensar, cada membro de um corpo tem uma finalidade de estar num corpo. Então você não pode ter inveja de um outro membro, sendo você, a sua função, imaginar que você é o olho. Você não pode ter inveja dos pés que caminham e correm, porque a sua função é olhar para ele não cair. Amém, igreja? É um complemento. Então, às vezes alguém pode dizer assim: vamos comparar a minha inveja como um órgão que tem inveja da língua sem paladar. Mas se ela não tivesse paladar, não se alimentaria, não saberia o que era bom para esse corpo inteiro. Então, amados, é uma situação assim que eu vou ter que ir na Bíblia. Não, acho que você crê que a Bíblia diz que nós somos exatamente como um corpo de Cristo, um corpo humano. A igreja é como um corpo humano. Todos nós somos membros desse corpo e é uma só cabeça. Deus, Jesus Cristo, é a cabeça desse corpo, amém? Então, se você ficar aí guerreando contra um irmão, você está como se fosse um lobo, machucando a si mesmo, esbofeteando-se a si mesmo, né? Quando alguém quer tirar alguém da igreja ou cortar alguém, sabe? Existem pessoas assim que falam assim: por que o senhor não expulsa tal pessoa? Hoje não acontece mais isso, porque essa igreja já conhece bem esse homem de Deus que sabe como ele é. Mas assim, no começo, misericórdia: eu não aceito, pastor, tal pessoa esteja louvando, eu não aceito tal pessoa esteja falando tal coisa, porque eu conheço a vida dessa pessoa. O que tinha de gente apontando o dedo, só que esqueci que aponta um dedo, tem 3 apontando para ele. Quando você põe um dedo em rixa apontando alguém, tem 3 apontando para você. Amém ou não amém? Então nós temos que entender, amados, nós não podemos, se você vê que teu corpo está machucado, você vai machucar mais ele? Você vai tratar daquela ferida, amém ou não amém? E assim somos nós aqui como igreja, somos um só corpo.
é débil, é falta de mente sadia tentar prejudicar um ao outro. Misericórdia. Por isso que, se você não pode fazer nada, ore, porque aí você vai estar ajudando na cura daquela parte do corpo de Cristo, que é o mesmo corpo que você está. Amém ou não, amém, igreja? Então temos que ter essa... Deixa eu ajeitar meu óculos aqui, porque eu sentei em cima dele hoje. Você corta isso, Wesley. Tive a capacidade de sentar em cima do meu óculos hoje, mas faz parte. Voltando aqui, amados. Então, amados, se você ficar abatido, não se abata, não fique triste, ou seja, não deixe entrar naquela neura de, eu não podia, eu sou um cristão. Como não? Porque o próprio Senhor Jesus, aconteceu isso com ele. Se você entender que nós estaremos, como as Escrituras diz aqui, olha aqui, vamos em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Deus nos revela na sua palavra que nós vamos estar muitas vezes atribulados, angustiados, mas nunca estaremos desanimados. Olha, porque se você dá lado para o Espírito Santo, isso não vai acontecer. Veja o capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, não deixe chegar esse sentimento em você. Você pode ser atribulado, viver aflições, mas não deixe a angústia chegar, tá? Não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga glórias a Deus. Mas o que fazer quando pressentimos que a nossa alma está entrando num processo de angústia? O que fazer? Devemos seguir o que Jesus fez. O que ele fez? Volte a Mateus. Vamos ver o que ele fez lá em Mateus? Ele confessa aqui, minha alma está angustiada. Olha o que ele fala aqui em Mateus 26, os versículos que nós lemos lá. Aleluia, Jesus. Nós lemos quais versículos? Deixa eu achar aqui de novo. Lemos o 36 e o 37, né? Até disse depois que o 37 diz no finalzinho dele que ele começou a entristecer-se e a sua alma ficou angustiada, e muito angustiada, angustiar-se muito. Mas vamos ver o que ele fez? Versículos 38 e 39 vai nos revelar o que ele fez. Ele disse então: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, o que ele fez? Prostrou-se sobre o seu rosto e fez o que, igreja? Orando e dizendo. Orou e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, igreja? Olha só, não que ele está dizendo, eu não quero cumprir esse mandato, não. Ele está dizendo, eu estou lutando aqui, Senhor. Tá? Essa luta está grande aqui, esse sentimento de eu ficar longe do Senhor, não deixa que aconteça, Senhor. Mas, se for necessário, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu vou sofrer muito ao vê-los gritar Barrabás, ao vê-los me ignorando. Tudo aquilo que o Senhor fez através de mim, eu vou ficar muito triste. Eu já estou angustiado só de imaginar. Tira esse sentimento de mim, então. Mas que seja feita a tua vontade. É isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. Amém, igreja? Então, amados, nossa carne é fraca. Olha o que diz o versículo 41. Então, a receita para nós evitarmos, chegarmos ao ponto da angústia, que é um perigo, é um passo muito próximo da depressão, para depois entrarmos num processo que às vezes é sem retorno. Veja o que o Senhor diz aqui no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e você já está numa carne. Então você ainda não é totalmente espiritual, você ainda é carnal também. Você está envolvido em uma carne que não vai subir. Não adianta que ela não vai subir, ela vai virar pó. Então, amados, enquanto estamos nela, estamos sujeitos às coisas deste mundo, a sentimentos como o que nós lemos há pouco lá no início: a fome, a sono, o cansaço, a ira, a sentimentos, que às vezes já tem esse ponto aqui, de estarmos angustiados. Estamos sujeitos a isso, mas Deus nos dá a receita para evitarmos isso aí. É ficarmos vigilantes e o tempo todo em oração. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu convido a igreja a ir comigo algumas passagens bíblicas que nos mostram como nós devemos agir quando estamos sentindo que esse sentimento está chegando. E o que nós devemos fazer é clamar, orar. E veja no Salmo 120, eu vou ler várias passagens com os irmãos,
rapidamente, para você ver que a Bíblia nos dá a receita de como sair desse mal. 120 e o versículo 1, capítulo 120, ou simplesmente Salmos 120 e o versículo 1. Todos encontraram? Olha o que o salmista aqui diz: na minha angústia, o que ele fez? Clamei ao Senhor. E o que aconteceu? Ele me ouviu. Olha aí, ó. Então, está angustiado, igreja? Você vai colocar no Face lá para as suas amigas, para as tuas migas, para os teus amigos, vai ligar para alguém, vai fazer cara feia, ficar de testa franzida, para todo mundo saber se está abatido. Não é assim não, amado. Isso não é cristianismo não, está no caminho errado. A receita é: na minha angústia eu vou clamar ao Senhor, porque sei que Ele vai me ouvir. Assim o salmista tem essa convicção: na angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Diga glórias a Deus. Salmo 34, versículo 18. Olha por que ele fez isso, ó. Porque o Espírito é um só, né, que revelou a ele que deveria clamar, como está revelando a você também, ó. Porque quando você clamar, o que vai acontecer? Salmo 34, versículo 18: porque perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Diga glórias a Deus. Livro de Naum, vamos para o profeta Naum. Você passou todos nós estamos bem lá para frente, chegando depois de Daniel, depois de Oséias, de Amós, depois aí passou o livro depois de Miqueias, e antes de Abacuque você encontra Naum, capítulo de número 1 do livro do profeta Naum, e lá no versículo de número 7, olha o que diz as escrituras aqui, ó. O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza na hora da angústia, no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Uma outra tradução vai dizer assim: o Senhor é bom e Ele está perto daqueles que têm coração quebrantado e abatido. Não, é outra passagem, perdão, eu li errado aqui. O Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que neles confiam. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 12, 2 Coríntios, estamos lendo aí o encerramento das Escrituras, que nos fecha essa mensagem, nos dando convicção e certeza de que esse Deus nunca nos desampara, mas Ele está perto da gente o tempo todo, principalmente daqueles que estão contritos, quebrantados, que clamem a Ele. 2 Coríntios capítulo 12, e o versículo 10. Todos encontraram? Por isso, diz assim, versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Diga glórias a Deus. Olha aí, ó, né? O apóstolo Paulo está dizendo: por amor de Cristo eu me alegro nas fraquezas, e quando eu sofro insultos, quando tenho necessidades, quando eu sou perseguido, quando eu estou angustiado, na verdade, por amor de Cristo, eu procuro ficar feliz, não fico triste. Por quê? Porque eu descobri que quando eu estou fraco, eu aprendo mais a buscar a Deus, aí eu clamo mais a Deus, e aí então eu me torno forte. Então, que diga o fraco: eu sou forte. Diga glórias a Deus. Então a receita é: está passando por aflições, está tendo sentimentos semelhantes ao que foi pregado hoje? Então, amados, alegre-se, porque Deus veio trazer um renovo nessa mensagem, veio trazer o refrigério, veio trazer a solução. Então, o que você deve fazer? Você deve vigiar, deve orar, e quando você orar, você faça o que diz ali a passagem em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 ao 11. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 11. Quando você estiver orando, não se esqueça de fazer isso aqui, ó. 1 Pedro 5, 6 ao 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo dele, vos exalte. O que eu devo fazer? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa destruir, tragar, ao qual deveis resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, elas estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver desfeito,
depois de haveres padecido por um tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Coloque-se em pé, igreja. Convide seu irmão a colocar-se em pé. Diga para ele: quando estamos fracos, porque clamamos a Deus e aprendemos a vigiar e orar, é que somos fortes. Amém? E o tema dessa noite é: Deus tem cuidado de nós. Olha para o irmão, fala isso para ele: Deus tem cuidado de nós. Aplauda ele em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele tem cuidado de nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia em que o Senhor nos concede uma palavra de força, de vitória, mas principalmente de libertação, para que sentimentos como esses, que às vezes vêm em nossas mentes e em nossos corações, eles não criem raízes a tal ponto de transpassar o amor que nós temos pelo Senhor e a confiança que temos em Ti. Deus, eu peço que a Tua glória venha essa noite para libertar, envia uma unção para destruir todo e qualquer jugo que o inimigo tem lançado sobre o Teu povo essa noite, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Liberta, Senhor, de toda seta do inimigo esse povo. Abençoa, Senhor, de uma tal forma que ninguém saia daqui sem ter compreendido, discernido esta mensagem em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, eu recebo essa palavra e tomo posse dela. A angústia jamais crescerá em meu coração, porque o Senhor me ensinou hoje como vencê-la. E eu clamarei o Senhor, mas estarei sempre antes em vigilância e em oração em nome de Jesus. Diga amém? Você aprendeu mesmo, igreja? Então coloca a tua mão no coração. Perdão, na cabeça. Olha, o coração não é aqui em cima, né? Na cabeça. Amém? Você vai agora, com essa autoridade que você tem, expulsar todo o mal da sua vida em todas as áreas. Igreja, esse é o momento em que você está sendo usado com a autoridade do nome de Jesus para expulsar mesmo. Então não fique com o olho aberto, procurando ou olhando para alguma coisa. Feche seus olhos agora e entre numa batalha espiritual. Você está sendo agora um instrumento de Deus, e as palavras que vão sair da tua boca agora tem que sair do teu coração, em que você realmente crê. Você pode expulsar todo o mal da tua vida agora. Então diga com autoridade: em nome de Jesus, todo mal oculto que esteja em qualquer área da minha vida, eu ordeno agora: saia em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí. É meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim.
No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. E na internet também, você que pegou a folha, fique em pé e vamos orar a respeito da sua campanha em nome de Jesus. Fale com Deus então, enquanto o pastor fala no microfone. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu uno a minha fé com meus irmãos que estão aqui na igreja e os da internet, orando pelas causas que estão nesse momento sendo apresentadas a respeito desta campanha de libertação, que será iniciada hoje por esses servos, por esses filhos que, com todo o temor, com toda a reverência, pegaram uma folha dessa campanha, vão preenchê-la e estão apresentando agora os motivos de estarem pegando essa campanha, iniciando ela. Eu intercedo por cada um em nome de Jesus, pedindo que a tua graça permaneça sobre eles, Pai, tanto os que estão aqui na igreja em pé, quanto os que estão orando comigo na internet, para que a tua unção permaneça sobre eles, de tal maneira que eles não desanimem, não parem no meio do caminho, e sim persistam até terminar essa campanha, para que tomem posse da vitória, no nome de Jesus. Pai, receba a oração de cada um deles, cada clamor, cada petição, porque eu sei que seus ouvidos estão bem atentos a cada oração que se faz nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus?
Se não Deus falar totalmente, bem detalhadamente, ao preencher em casa a campanha, você vai detalhar ali nessa folha que você pegou. Os da internet eu nem falo isso, que já estão com a folha preenchida, com certeza detalhado já. Então agora é o momento de juntos fazermos uma oração coletiva. Vocês que estão aqui em pé e os da internet, iniciando a campanha. Façam a seguinte oração juntos, irmãos, todos juntos numa só voz. Digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou na tua presença, iniciando esta campanha. Estou diante desses meus irmãos, publicamente, declarando a minha fé, pois a minha fé me dá exatamente a certeza e a convicção que eu estou entregando em tuas mãos, porque sei que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode resolver esta causa, libertar, entregar a minha vitória, para que no término desta campanha eu possa estar dando louvores ao Senhor como testemunho. É no nome de Jesus que eu fico em paz, porque eu sei que o Senhor já ouviu o meu clamor e eu já tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Digo amém? Deixa eu orar por sua oração agora. Senhor, que esta oração fique escrita como saída do coração deles, embora eu os ensinei a orar pela unção do teu Espírito. Mas quero crer que eles confirmaram na oração, sentindo o que estavam falando. Então, Pai, só o Senhor pode sondar esses corações e saber aonde está esta fé verdadeira. E aonde o Senhor encontrar esta fé, que a vitória venha e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja. Então podemos assentar, preenchem suas casas e venham completar as 7 semanas em nome de Jesus. Os que estão na internet, continuem fazendo a sua campanha e semanalmente buscando ali ou o canal do YouTube ou no blog da nossa comunidade, lá na busca do Google, Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. Amém? Glórias a Deus. Irmãos em Cristo, os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. E os que estão na internet também, do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé e entre na presença do Senhor, em nome de Jesus. Os que estão agora comigo em pé, e os da internet, façam uma oração coletiva. Não é necessário nós fazermos aquela oração, apresentar a sua campanha, porque ela já foi apresentada, né? Então agora você vai expor publicamente a sua fé e como ela está desde o primeiro dia. Então digam todos, entrem na presença do Senhor, digam: Senhor Deus, é no nome de Jesus que mais uma vez estou em tua presença em oração, junto aos meus irmãos, para juntos declararmos a nossa fé, que ela está inabalável, como desde o primeiro dia em que apresentamos essa campanha. Assim como no primeiro dia eu declarei que confio no Senhor, eis-me aqui, ainda confiante, porque a fé o Senhor me deu e ela não é alterada, porque ela é uma certeza e convicção de que eu receberei a minha vitória. E eu já tomei posse e estou publicamente declarando que eu darei testemunho da tua glória sobre esta vitória em nome de Jesus. Digo amém? Então eu concordo com a sua vitória, com as suas bênçãos, e assim como nós juntos declaramos lá no primeiro dia que você dará testemunho, eu concordo e profetizo você dando louvores a Deus com a vitória que Deus entrega em tuas mãos, em nome de Jesus. Digam amém? Que seja assim. Aqueles que terminaram então, depois coloquem no vaso de oração. Os da internet, entrem em contato comigo ou façam o que eu já orientei quando você pediu a folha. E todos aplaudam ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito